Eu sou o Léo Chum, um artista urbano do Rio de Janeiro. A arte me fez conhecer a maioria das comunidades do Rio. E hoje eu quero te convidar para conhecermos a Vila Kennedy, uma comunidade da zona oeste da cidade, que possui uma história rica no esporte, na arte, na cultura e principalmente pessoas que amam esse lugar e são exemplos de talento, força, união, perseverança e superação. Verdadeiros heróis que com sua história ajudaram a escrever a história dessa vila. Quer conhecer um pouco mais dessa história? Então vem comigo. Vila Kennedy, oh, oh, oh. Vila Kennedy, oh, oh, oh. É no Rio de Janeiro, é do povo brasileiro, é um canto de amor. Brotou uma semente aqui nesse lugar, uma semente de esperança, promessa, uma história de aliança, um recomeço, novo caminho a trilhar. Eu morava na favela do Esqueleto, tinha 17 para 18 anos. A minha casa foi uma das últimas a sair e foi muito traumático, porque primeiro a minha casa era de alvenaria, não era dentro da favela, era na beira, assim, numa rua chamada Travessa Torfia Clube, que era a rua principal que o pessoal passava vindo do Maracanã, dia de jogo. E eles antes foram lá, casa de alvenaria, mediram tudo, que ia ser indenizado. Então, quando foi o dia de sair, eu nem fui à escola, que eu estudava no Instituto de Educação à noite. Nem fui porque eles já chegaram, encostou o caminhão, já a mudança saindo, botando o caminhão e já metendo a picareta na parede e derrubando. Aquilo para mim foi muito traumático, adolescente, né? Eu fiquei assim, eu chorava que eu nasci naquela casa. Eu não nasci em Matei, nasci ali, fui criado ali. Minha infância foi toda ali, você vê derrubar seus sonhos, sua vida. Aí viemos no caminhão, caramba. Aquele caminhão cheio de móvel pela Avenida Brasil. Olha, longe, moço, não cheguei não, papai não vai chegar não. Eu vou descer, vou embora. Mas demorou muito chegar aqui. Aí descemos aqui, ficamos ali com o caminhão, meu pai veio aqui onde é a SEAB ali, o sorteio, aí sorteou Vila 22, Casa 2. Não foi uma vinda assim, né, aleatória, tinha-se um propósito de remover as favelas do Rio de Janeiro, né, colocá-las para cada vez mais distante. Então foi nesse contexto que nós recebemos lá na favela o comunicado de que a favela seria removida. Aí tinha um prazo para essa remoção e a data para remover não foi levado em conta nada assim em relação aos moradores. A remoção foi traumática, ela não foi uma coisa tranquila, porque os moradores não foram ouvidos, não teve nenhuma preocupação com quem estava morando ali, né, naquele lugar, no Maracanã. Muitos trabalhavam lá na cidade, iam a pé para o trabalho. Então chegaram aqui e se depararam com uma realidade completamente diferente e adversa. Eu cheguei aqui no dia 17 de janeiro de 64. As ruas não tinham calçamento, muitas ruas estavam construindo casas e tal. Então a coisa estava bem precária mesmo. Reclamação constante de transporte e o trabalho, né, a distância que ficou do trabalho era reclamações mais constantes. Então, por exemplo,
Tinha vizinhos meus que trabalhavam no Jockey Club, lá na Gávea. Então eles tinham que sair daqui e pegar o primeiro ônibus, para depois pegar o primeiro trem, para chegar no Central do Brasil, pegar um ônibus para Gávea. Então meu pai trabalhava em Copacabana. Quando nós morávamos em Pasmado, ele descia o morro, atravessava o túnel, ele ia a pé para o trabalho. Ele veio para cá, ele tinha que pegar o primeiro ônibus, a mesma sequência, o primeiro trem para ir para a Zona Sul. Então, eram 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Era um maior sacrifício. A minha família chegou em 1966, não veio de nenhuma comunidade, meus pais de origem nordestina, do Ceará, viviam de aluguel na Tijuca, mas um tio que habitava em uma dessas comunidades, foram transferidas para a Vila Kennedy, falou dessa oportunidade de uma casa, tanto é que a casa que nós estamos hoje, ele morou bastante tempo ao lado também. E essas pessoas reclamavam muito da questão da distância, uma problemática muito grande, porque o primeiro bairro planejado, mas as pessoas tinham muitos problemas a serem resolvidos. A falta de infraestrutura no transporte, a questão até mesmo de um supermercado que não existia na época. Uma curiosidade é que o pessoal do Esqueleto, os comerciantes, eles conseguiram uma grande vitória na época. Só saíram de lá se tivesse uma casa, um ponto comercial embaixo e uma casa para eles morarem em cima. Então o povo sofreu muito. Ruas sem pavimentação, iluminação, casas sem porta. Até você lê, fala que às vezes nem um vaso sanitário existia. Então foi um momento muito difícil, mas a população superou. E uma coisa muito importante precisa ser lembrado sempre que vem perdendo hoje na atualidade, é o espírito comunitário. As pessoas se ajudavam um ao outro. O vizinho colocava a janela, o outro colocava um piso, o outro ajudava a fazer um muro. Então esse espírito ficou muito marcado no início da Vila Kennedy. E a vida de todos juntos, vivenciando essas dificuldades e transformando. A minha tia morava no Esqueleto e via o sofrimento de minha mãe em Minas Gerais, né? Então ela soube que haveria essa possibilidade de ter uma casa aqui. Então ela convidou minha mãe para vir morar no Esqueleto. Nós ficamos lá 1 ano para a gente poder ter a casa aqui em Vila Kennedy, né? Para a gente poder participar da época da vinda para cá. Foi por conta disso. Não que nós morássemos lá há muito tempo, mas nós viemos da roça mesmo, para dentro do Esqueleto, para depois do Esqueleto estarmos aqui. Ainda era muito pequena, né? Eu tinha 7 anos, eu ia fazer 7 anos. E eu ficava maravilhada porque nós estávamos num lugar muito sofrido. E era bielas, eu lembro disso muito na minha mente, biela, sofrimento, fome, né? Porque meu pai trabalhava demais e a gente não via resultado nenhum. De repente você chega para um lugar onde você não vê mais bielas, você vê ruas, a gente achava lindo, né? A casinha e ruas, a gente era criança, mas a gente tinha noção do que era bom, né? E ainda não era asfaltado, mas já eram ruas. E aquilo, para mim, foi um choque, assim, muito grande, né? Falei, gente, hoje eu tenho uma casa de verdade, que a gente não tinha uma casa. Além de depender dos outros lá, né? Morávamos no barraco dos outros, era muito sofrido, muita gente. Nós viemos em 6 filhos, minha mãe teve 6 filhos, fora ela e meu pai. Imagina você. De repente tem uma casinha, complicado. Tinha os vizinhos, amigos, e assim, a gente não tinha necessidade de dentro da casa, mas tinha vizinhos que tinham. Então você sabia que ali você podia comer alguma coisa melhor na casa do seu vizinho, então você corria para lá. E esses vizinhos estavam sempre dispostos a ajudar, né? Hoje em dia é um egoísmo tão grande. Vila Kennedy, oh, 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 é no Rio de Janeiro, é do povo brasileiro, é um plano de amor.
Dois blocos de rua unidos pra vencer, uma só torcida fazer. O que ocorre? Quando nós tínhamos aqui em 65, existia um bloco lá na primeira grama chamado Samba de Vila Kennedy. Mas nós demos de São Martinho, eles ensaiavam no seu Bonifácio, na padaria do seu Bonifácio, na beira do rio. A gente ia para lá para assistir eles tocarem, era vermelho e branco. A maioria nós aqui éramos tudo verde e rosa. Então o que acontece? Nós passamos a frequentar lá e eles tinham um ritmo de bater e o nosso ritmo era diferente. Aí o que aconteceu? Em determinado dia, já de 1968, nós chegamos aqui, eles já estavam aqui desde 64, nós chegamos em 65. Vamos raciocinar bem isso. Então, o que ocorre? Em 68, dois amigos nossos também, oriundos do Esqueleto, e também da Mangueira, que era o compadre Nido, e o Sete Cabeças, o Álvaro dos Santos Filhos, e o compadre Rodrigo Silva. E um tinha preto Sete Cabeças, o outro era Midão, porque era até meu compadre. Então, o que aconteceu? Eles tentaram entendimento com o grupo do lado de lá, para que, nós estamos aqui, a maioria mesmo era modo de ficar, vamos fazer o Unidos de Vila Kennedy. Eles dois conversaram com os dirigentes lá. Então, o que ocorreu? Em abril de 1968, nós fizemos uma junta governativa. Eles concordaram. Aí eles ficaram lá do lado de lá. Falecido Zezinho, que ele era um escurinho magrinho, ele era PM, e o Merrez, o Eloy. Os três de lá. Do lado de cá, falecido, todos os três são falecidos. Do lado de cá, o Renato, o Nido, os Sete Cabeças, o Servilho e eu. Então fizemos uma junta governativa de 8 componentes, sendo 3 de lá e 5 daqui. Sendo que o presidente da junta era o Zezinho, que era PM. Ele tinha um carrinho de praça, um fusquinha de praça, era PM, tinha um fusquinha de praça, quebrar os galhos dele, né? Então o que aconteceu? E nós, em abril de 1968, começamos então Unidos de Vila Kennedy, ali na rua Costa Júnior, esquina com aquela outra rua ali, com o nome? Ferreira, Oscar Ferreira. Então naquela esquina ali, em 68, em abril de 68, mais ou menos, nós começamos a ensaiar ali. Logo assim que fez o acordo, eles vieram, nós nos reunimos no botequim do São Luizinho, pai do Crebê, lá na praça, e fizemos a junta governativa, o Zezinho foi o presidente, e ali nós começamos a trabalhar. Então nós ensaiamos ali naquela esquina. Então na Costa Júnior, esquina do Café, e Mário Penaforte, que era aquele quadradinhozinho ali, não existia o ginásio, esquina daqui, entendeu? E então a gente ensaiava ali. Mas durante esse período, a gente saía para pedir lâmpada, fios, corda, para fazer as gambiarras, aquele negócio assim, para ensaiar à noite, tá entendendo? Também ali. Quando foi em 69, nós desfilamos pela primeira vez. Só que não foi oficialmente. Nós éramos um clube, porque nós estamos se filiando à associação, então não valia. Agora, em 1970, aí sim, o Vila Kennedy chegou lá, em Vila Isabel, e nós fomos campeões pela primeira vez. 1970, exaltação a Vila Isabel, São Enredo na altura do meu irmão, falecido Velho Braga, falecido Servilho, Geraldo Raxon, Pinheiro da Vila e os Peritos. Tem 2 vivos e 2 mortos. Foi o primeiro São Enredo do Vila Kennedy. E nós fomos o primeiro campeonato da FED em 1970. Já em Vila Isabel. Unidos de Vila Kennedy, Canarinho das Laranjeiras, Porto da Mina Andaraí, quem foge de nós não sabe o que diz, Acadêmicos da Rocinha, eram grandes blocos. E nesses 8 ou 11 anos de desfile, mais ou menos, por aí, quando nós desfilamos, nós tivemos 3 títulos de campeões e 2 vezes vice-campeões. Inclusive, uma das vezes campeões eu era o presidente. Eu quero ver o Vila Kennedy uma grande escola. Mas eu sinto a dificuldade da própria comunidade. Não chega a gente. Você está entendendo? Aí você vê os esforço de outro, mas uma durinha só não faz verão. A
A Vila Kennedy, ela veio assim, o pessoal queria fazer uma obra lá no Maracanã, né? E pegou o pessoal que morava ali, um nome do lugar, eu nem estou lembrado direito. O pessoal que morava naquele lugar onde hoje é o UERJ e mandou para cá. Eles queriam fazer um trabalho também ali onde tem o túnel Rebouça, onde é o Cantagalo, corte do Cantagalo, e mandou para cá. Em vários lugares assim foi feito, né? E desses lugares vinham um bocado de pessoas, poetas, sambistas, percussionistas, e resolveram fundar uma escola de samba aqui. E essa escola ficou sendo a Unidos de Vila Kennedy, né? Que foi dividida e depois ela veio para cá, para esse lado aqui da Avenida Brasil, e foi fundada ali. E passou por um processo de bloco, né? Até se tornar uma escola. Uma escola que luta com dificuldade, tem um pessoal ali com muita força de vontade, que luta mesmo para divulgar o nome da escola, divulgar a escola. O pessoal tem consciência que uma escola de samba é um ato de grandeza dentro da cultura, né? Que a gente precisa de espelho, e uma escola de samba é espelho. Sabendo que se nós ganharmos um carnaval, a nossa colocação vai se tornar assim uma evidência para a gente, porque vai sair divulgado nas revistas, nos jornais, na rádio, e a gente vai ter esse espelho que nós precisamos ter para a gente poder direcionar a nossa voz, os nossos questionamentos. E todos os desfiles da escola de samba é bom, não é porque eu sou daqui não, ele é bom. Esse ano mesmo, 2016, só assim na avenida que o pessoal contou, tinha 925 pessoas desfilando. Uma escola grande, tivemos que passar meio que apressado para a gente não perder assim, o tempo e perder ponto, né? E com assim, um carnaval muito bom, muito bonito, todos os enredos é bom. Tem um quadro grande de compositores, a nossa bateria é assim excelente, né? A ala da Baiana, a ala da Velha Guarda, todas elas é muito boa. A escola de samba era bloco de carnaval. Eu saía no bloco, aí ele se transformou numa escola de samba. Aí eu fui convidado para ser o primeiro carnavalista. Aí eu fiz um enredo, Vila, te quero Vila. Aí falava sobre a história da Vila Kennedy, nesse tempo já tinha grupos de poesia, já tinha grupo não sei de quê, literatura. Eu fui mostrar o que a vila tinha de bom, desde a chegada dela, dos imigrantes das favelas. Unidos da Vila Kennedy, Zona Oeste quer te ver. Princesinha, tenho orgulho de você. De você. De você. De você. No meu bairro, eu nasci, eu cresci, eu vivi muita história pra contar. No meu bairro. Nos anos 80, o movimento cultural, daquilo que eu tenho informação, ele teve um auge muito forte. Você tem um teatro que foi administrado pelos formadores de opiniões e cultura também da comunidade. Muitas pessoas que passaram pelo teatro tiveram uma primeira oportunidade para poder estar desenvolvendo o seu talento, que naquela época não era fácil, né? Você conseguir um curso de teatro. Então, muitas peças de teatro foram desenvolvidas ali pelas pessoas, muitos personagens também, alguns já faleceu, mas um momento marcante da cultura, eu acredito que tenha nascido do samba. E hoje nós temos o funk, tem o pagode, teve muito na década de 80 o teatro na rua, nós tínhamos o varal de poesia, pelo que eu lembro, porque minha irmã me levava sempre em todas essas manifestações. Né? Tinha os bares, né, que
e eram bares culturais que se falavam poesias, tinha poesia na praça, né? Tinha várias atividades que as pessoas podiam participar. Na década de 80, aqui tinha muita atividade, tinha muito assim, encontros, tinha espaço na praça, era um evento que nós fazíamos na Praça Dolomita, e convidávamos pessoas de fora para vir aqui prestar algum serviço cultural. E vinha várias bandas, e fazia algum intercâmbio, como apresentação do balé da Universidade Federal, coral da UERJ, banda de rock e tal. Aí vinha artista, vinha muita coisa, era um encontro de cultura muito grande que nós tínhamos aqui, né? Aconteceu aqui também o Indie África, que a gente não pode esquecer, foi o Festival Internacional do Teatro do Oprimido, qual era o mentor era o Augusto Boal, né? Então, a final foi feita aqui. O pessoal que veio no final era o teatro aqui do Oprimido do Rio de Janeiro, o pessoal do Teatro Oprimido da África, de Burkina Faso, e o pessoal do Teatro do Oprimido da Índia, de Marrakech, parece. Então, eles fizeram a final aqui, que foi feita na Praça Dolomita. Preparamos um café da manhã aqui na associação. Aí foram visitar o Teatro Mário Lago, né? E depois foi feito um almoço na quadra, foi feita uma feijoada na quadra, que era para receber esse pessoal. A Vila Kennedy ficou tomada de ônibus, de turista, era muita gente em cima daquelas árvores, tudo para ver o teatro, né? Que foi um dia inteiro de atividades, começou no café da manhã, foi até a noite, que foi o encerramento com o grupo afrocultural Negritude, que nós tocamos, qual fazia parte o Macaco, né? Que fazia parte, e o grupo afrocultural Negritude, que nós tocamos para o encerramento do evento. Foi assim, uma coisa que até hoje a gente não esquece. E fora vários outros eventos que teve aqui dentro que acontece dentro da Vila Kennedy, né? Cinema, o Heraldo foi o primeiro cineasta da Vila Kennedy. Ele fazia vários filmes, inclusive tem um filme premiado numa mostra no CCBB. Ele foi o precursor do cinema. Mas eu creio que o Heraldo, mesmo fazendo cinema, acho que não era ele que entendeu? Mas o movimento de cinema foi ele que começou, de fazer filme, produzir filme. Ali alguém pegou e fez um cinema para ganhar dinheiro, uma coisa comercial. Não foi assim um cineclube. O Heraldo, sim, fundou o Cineclube Potengi. O teatro era um galpão, ex-cinema, que devido a um assassinato dentro dele, acabou o cinema e o galpão ficou fechado lá. Bom, o primeiro teatro que teve aqui foi nessa rua aqui, numa lojinha do Heraldo, que um dia eu vindo passear, que eu estava morando há pouco tempo aqui, devia ter 18 anos, aqui era tudo mato. Eu vi assim, Teatro Potengi. Aí eu olhei assim, cortina de coxa, e entrei as cadeirinhas, e conheci o Heraldo. E ali eu assisti uma peça ali e começou a surgir pessoas que faziam teatro. Heraldo, depois veio o Musete. Aí fechou um grupo de artistas e reivindicaram o galpão. Galpão para se transformar num teatro. Isso eu não participei porque tudo meu era lá embaixo. Eu só vinha para dormir. Aí eu sei da história toda. Foram ao governador Faria Lima. O Faria Lima gentilmente apoiou a ideia, pegou aquele galpão, fez uma reforma, colocou cadeira, o palco, botou umas luzes. Aí o grupo ficou feliz. Aí botou Teatro Faria Lima. Eu lembro que foi na terceira ou na quarta série, eu fiz um cursinho também com o Heraldo, só que ele dava aula de teatro na escola, que era o CIEP que eu estudava lá na Vila Kennedy, né? Então ele dava aula de teatro lá, talvez uma vez por semana. Eu lembro até da peça que ele fazia na época, que era O Menino e o Sonho.
Era uma peça infantil, barata a peça, era lindo demais. E eu lembro de fazer aula com o Heraldo ali. Ou seja, o Heraldo foi meu primeiro professor de teatro, mas depois que a gente vai para o ginásio, então as coisas acabaram se afastando, né? Foi o meu primeiro contato com o teatro ali. Nós tínhamos, assim, às sexta-feira, uma reunião na Praça Dolomita, à noite, 7 horas da noite, às 19 horas, né? Que vinha um bocado de gente, nós nos reuníamos ali e começávamos a discutir sobre o espaço, né, que nós temos para fazer qualquer atividade. Na época aqui nós tínhamos muitos grupos, né? Folha da Vila, grupos que eu lembro assim, grupos culturais, né? Então, aí nós discutíamos, né? Sobre o espaço. Aí um amigo nosso que participava do grupo, que era o Gueba, ele tinha acontecido a Eco 92 aqui, lá no aterro do Flamengo, e ele passou um dia lá no Cais do Porto, nas docas, e viu lá as lonas, né? Que desmontando a exposição da Eco 92, colocaram lá para guardar em algum lugar. E ele falou, ó, tem umas lonas lá pegando poeira lá, nós poderíamos pedir à prefeitura que nos cedesse uma lona daquela para nós fazermos o nosso grupo. Aí, a primeiro momento, ficou de ficar na Praça Dolomitas, né? E daí foi indo um desdobramento, coisa e tal, para a gente conseguir essas lonas. Só que aí depois veio aquela disputa. Como na Praça 1º de Maio existia uma grande concentração de cultura pelo Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, que era grandes eventos, muita festa, muita assim, encontros, né? A lona acabou indo para a Praça 1º de Maio, né? E foi colocada lá. Primeiro foi colocada em Campo Grande, Elza Osborne, né? Lá com o Ivens. E depois a segunda foi colocada aqui em Bangu, que nós solicitamos para cá. Porque teve as lonas que foram usadas na Eco 92, né? Que ficaram a ermo. Então, as pessoas sugeriram, por que a gente não usa essas lonas para serem lonas culturais, para serem lonas que tenham, sabe, que tenham teatro, que tenham música, que tenham poesia. E assim, esse projeto começou em Bangu, que seria daqui, na verdade. Na verdade, seria daqui. Tanto que o movimento ao qual eu, Sérgio Alves, Eurides, né, pessoas que participavam, o Hugo, que participava desse movimento cultural, do macaco, né, que era do macaco, foi que abarcou, que pegou mesmo a ideia dessa lona, e essa lona só veio a existir por conta desse movimento, que era da Vila Kennedy, entendeu? E durante muito tempo, as verbas vinham através desse movimento cultural, né? Então, assim, hoje em dia, se tem lona em cada lugar, deva-se a essas pessoas que participaram desse primeiro movimento. O macaco. O macaco, exatamente. Macaco, Movimento de Arte e Cultura Alternativa Comunitária Organizada, Macaco. Foi um movimento que nos anos 80, mais ou menos 86, nós começamos a conversar sobre que nós deveríamos ter mais estrutura para que nós pudéssemos ser ouvidos, né? E com em ter mais estrutura, seria fazer um grupo organizado, com CNPJ, tudo direitinho, para que nós pudéssemos ser recebidos pela prefeitura, pelo governo de estado, né? Para mostrar nossas propostas, nossos anseios, nossos projetos, né? E começamos a discutir isso. Era um grupo grande. Na época, Eurides, Gilberto Azevedo, Sérgio Alves, Birigu, Luci, muita gente mesmo. Crécio, tinha gente que vinha de Bangu e tinha a maior parte daqui da Vila Kennedy, né? O Macaco, Eurides é uma das fundadoras, surgiu lá na casa de Sérgio Alves. Foi Sérgio Alves que começou a convidar as pessoas para criar juntar todos os grupos. Quer dizer, havia um negritude, havia um grupo de poesia em varal que colocava na praça, colocava na escola. E havia outro grupo musical,
Cada um do seu setor, o Sérgio estava convidando todo mundo. O que aconteceu com esse grupo? As pessoas queriam bolar um nome diferente que chamasse atenção para essa reunião cultural. O que ele sugeriu foi essa sigla, né? Macaco. Kennedy, histórias da vila. Tem aqui histórias da vila. Kennedy, histórias da vila. Tem aqui histórias da vila. A vida é imprevisível, você pode notar. Na hora de nascer, não se escolhe o lugar. O lugar nos escolhe, acho que é assim. A vida me fez. Um jornal que foi feito, chamado Folha da Vila, feito por essas pessoas que estavam envolvidas com a cultura na época. Porque hoje nós temos a internet, né? Mas naquele período o morador já tinha dificuldade de ter um telefone em casa. Então o jornal era uma forma de estar divulgando as coisas boas que aconteciam na Vila Kennedy e ao mesmo tempo também denunciando os problemas. E também era um espaço em que tinha cultura, porque toda manifestação que ia ser realizada na comunidade era divulgada também ali no jornalzinho. Mas o mais interessante é quando as pessoas se unem para fazer algo em prol de um movimento em que você está levando comunicação a essas outras pessoas do bairro. Você, na época, tinha que datilografar, tirar cópia, preparar esse material, e todas essas pessoas eram um pouco do tempo que tinha à disposição nos finais de semana que realizavam. Tem um amigo meu, se não faz aniversário agora domingo, que é o Antônio França. A gente conhece como Bre. Eu estava lá em casa e de repente ele chegou lá com a ideia. Então, essa reunião de pauta, né? Essa reunião de pauta acontecia sempre na casa do Antônio França. O que acontecia? Tinha pessoas que tinham assuntos assim mais... se interessavam por determinado assunto. Não havia, por parte dele, determinação, você vai falar disso, o outro vai pesquisar sobre aquilo, não havia isso. Então cada um escolhia o seu assunto. Aí fechava, porque só tinha orientação para não haver colisão de assuntos, né? Um falar de educação e o outro está falando de violência na escola. Quer dizer, aí, então, quem vai falar de educação, fala da educação como um todo. Não vai ficar falando específico. Era uma coisa bem precária, porque semelhante ao que que teve tempos atrás, nos anos 60, lá em Minas, que alguém escrevia e fazia o tal de jornal de poste, passava goma e saía colando nos postes da cidade, passando informação sobre o bairro. Aqui era mais ou menos assim, nós pegávamos o jornal, escrevíamos, o Bre cuidava da Xerox, trazia e no final de semana nós íamos de porta em porta. Não tinha ponto fixo, não tinha nada, era tudo... Eu fazia os desenhos lá bem grosseiramente e o Bre cuidava de digitação, máquina de escrever, datilografia. Datilografava lá tudo e cuidava da impressão. Esse dito jornal feito em papel ofício e xerocado, quer dizer, você não tem ideia de quantas pessoas. Quem recebeu ainda lembra hoje e comenta. Parando para pensar por esse ângulo que você está colocando, qualquer época, em todos os momentos, quer dizer, os jornais alternativos nunca foram jornais de grande circulação, até por ser alternativos, né? E normalmente
foi mais assim, intuitivamente, nós colocamos coisas do bairro que interessavam mais ao pessoal daqui do que ficar discutindo coisas muito amplas que já a grande mídia já faz. Então, daí a importância do jornal nesse caso. Até hoje nós questionamos as informações. Por quê? Você tem mais bancas de jornais, você tem mais acesso à internet e as pessoas continuam indo pelo lado mais fácil. A informação vem pela grande imprensa, não vem pelo alternativo. Então, o problema de estar se discutindo a partir do que a grande imprensa quer que se discuta. Se a grande imprensa quer discutir o assunto político hoje, vai se discutir o político e esquecer que temos problemas de saúde. Se quer discutir problemas de saúde, esquece que a saúde tem envolvimento político, é sempre assim, bem compartimentado. Hoje nós vamos falar sobre isso. Aí todo mundo fica discutindo, amanhã nós vamos falar, aí fica todo mundo discutindo. Você não tem aonde eu faço parte disso aí. Você nunca tem eu dentro disso aí. Você tem sempre alguém para dizer o que você vai falar, o que você vai pensar, seu posicionamento. Você fica condicionado a isso. O jornal alternativo é que vai dando outras visões de bairro ou da sociedade em si, né? Era eu e Eduardo Carneiro, um outro ator, né? Que a gente fazia o roteiro, fazia as filmagens e a gente escolhia cada semana um tema, né? Então a gente escolhia, por exemplo, saúde. Então a gente pegava um tipo de doença, ia no posto, entrevistava um médico, entrevistava as pessoas na rua, e aí tinha um momento de você entrevistar, fazer uma brincadeira com o tema, né? E filmava tudo, editava e depois a gente passava no domingo na praça, né, da Vila Kennedy, que seria aquela praça principal ali. Então virou como um marco que todo mundo ia para lá no domingo. Eu vou me ver, eu vou me ver, eu vou me ver. Então ficou assim, esse processo desse projeto foi muito legal, pena que ele acabou, né? Acabou rápido, né? E assim, aí tinha uma rua esburacada, a gente ia lá, entrevistava os moradores, ia no órgão que poderia estar resolvendo. Era uma coisa meio que assim, para ajudar mesmo a comunidade e para a comunidade também se ver e para a pessoa também se ver e se enxergar. Né? A gente falou muito sobre preconceito e teve várias edições, assim, a gente fez muitas edições, que foi muito bacana. Então a gente imaginava várias coisas, né? A gente que fazia tudo, roteiro, então a gente ia falar sobre os orelhões, né? Aí a gente fazia tipo um teatro, eu me vestia, me fazia assim de uma pessoa, né, um transeunte, e deitava lá na fila lá. Eu tô há quantos dias aqui? Eu tô há 2 dias aqui tentando telefonar e não consigo porque o telefone tá ruim, entendeu? Então fazia meio que um teatro também, eu e ele. Aí do valão, né, que as pessoas jogavam lixo no valão. A gente ia lá, se vestia, né, se caracterizava e fazíamos duas pessoas sentadas assim com vara, pescando, para mostrar que lá não tinha mais rio, assim, só tinha sujeira, né? Então assim, era interessante para a comunidade. Para a comunidade era um projeto interessante que poderia até voltar hoje, né, numa nova versão, de repente numa nova versão seria legal, até porque os jovens estão frequentando muito assim a praça ultimamente, né? E seria legal, até porque aqui na Vila Kennedy tem um fluxo assim, muito legal de pessoas diferenciadas, né? De pessoas que pensam, né? Pensam assim, não só, porque as pessoas têm uma coisa assim, porque comunidade só tem uso de droga, porque só tem, né, boca de fumo. Não, aqui tem pessoas pensantes, tem muitas pessoas que participam dos movimentos, tem muitos jovens querendo participar dos movimentos. A TV ia onde tinha os problemas, né, que é do valão, que é do buraco na rua, né, e se ia conversar com as pessoas falavam, né, eram diante da câmera o que pensavam, o que sentiam, né, e no final de semana na praça tinha a exposição dessas filmagens, né, então as pessoas iam para se ver, e lá tinha um show de música, tinha a resenha do futebol, né, e tinha as pessoas se vendo
naquele movimento que se fazia durante a semana, falando das suas necessidades, da situação do bairro em si. Primeiro olhar, me apaixonei, me encontrei. Por onde eu for, eu vou levar você comigo. Vila Kennedy, eu te quero em mim. Hoje temos paz aqui. Vila Kennedy, eu te quero pra mim. Temos algo em comum, temos comunidade. Juntos somos som, somos comunidade. Temos algo em comum, temos comunidade. Juntos somos som. Hoje existem várias outras instituições comunitárias. Mas o Centro Comunitário, quando foi criado, ele foi a primeira instituição comunitária. Muito próximo, assim, paralelo com a organização do Centro Comunitário, foi criado também um Conselho de Moradores de Vila Kennedy, né, que ele é contemporâneo, é ali mais ou menos da mesma época. A gestão do Conselho, um pouco que participava do Centro Comunitário. Logo depois da implementação do trabalho da igreja, vieram algumas irmãs para cá. As irmãs de uma ordem que se chama São Vicente de Paula. A sede continua sendo lá na Tijuca, na Doutor Satamini, e elas vinham para cá os finais de semana fazer um trabalho com essa comunidade. Porque era uma comunidade que não tinha nada, né, que os padres acabaram mobilizando. Então, tinha uma irmã que era enfermeira, tinha uma outra que era professora. Aí elas vinham no final de semana. Vinham para cá, passavam o dia trabalhando e tal, voltava para Tijuca. Era uma viagem que elas faziam todo final de semana. A partir daí é que começou o embrião do centro comunitário. Junto com alguns outros moradores que já estavam mais articulados, ali eles chegaram à conclusão que seria interessante criar, né, um centro comunitário aqui na Vila Kennedy, para atender às demandas daquela comunidade. No início, o centro comunitário, que deveria ser um espaço de convivência comunitária, ele passou a ser um espaço de respostas à necessidade da comunidade. Então, aqui não tinha nenhuma instituição de saúde. Então, o centro comunitário, quando ele conseguiu o imóvel, né, ele ali instalou um laboratório, onde colhia material de laboratório para encaminhar para fazer os exames. Foi feito uma salinha que era um consultório médico. Então, uma vez por semana tinha consultório médico. Depois, um tempo depois, foi feito um consultório dentário. Aí passou a ter dentista. Assim, sempre a partir da necessidade da comunidade. E isso ficou durante muito tempo. As irmãs que trabalhavam naquela época, irmã Maria Emília, irmã Felicidade, logo depois veio a irmã Maria de Lourdes, elas começaram a perceber que essa comunidade ela precisava de algo mais além da resposta imediata ao que elas estavam necessitando. Elas precisavam evoluir também, né? Não adiantavam elas ficarem sendo médicos, né? Aquela coisa assim. Então, eles buscaram as parcerias, na ocasião, com a LBA e tinha uma outra instituição do Estado também que financiou muitos cursos de capacitação. E aí, naquela época, eles começaram a ver, sempre vendo assim, o que a comunidade apresentava de demanda, o que o mercado estava absorvendo. Então, há 40 anos atrás, o que tinha? Costureiras, né? Até porque Vila Kennedy tinha um galpão que era uma fábrica de costura. Então, vamos começar a formar costureira, bombeiro hidráulico, carpinteiro, marceneiro, que era o que aquelas pessoas podiam ter enquanto qualificação profissional e ingressar no mercado do trabalho e sair um pouco daquela informalidade. Assim, na minha adolescência eu tive muito apoio, tá? Eu tive apoio de pessoas que me amavam muito, como minhas tias, a minha tia Márcia e minha tia Marlene, que são vizinhas da minha mãe até hoje, da minha mãe também, que foram pessoas que me incentivaram a entrar para o Centro Comunitário Irmãos Kennedy, na época, que era muito ativo.
Minha irmã estudou lá, aliás, minhas duas irmãs. Eu tenho uma irmã especial que estudou lá também, que ficou um tempo lá. Minha mãe saía para trabalhar e a minha irmã ficava lá. Minha irmã especial, e eu lembro que, bom, eu era mais velho, então eu que tinha que levar minhas irmãs para casa, enquanto minha mãe voltava do trabalho. E eu devo muita gratidão a algumas pessoas, assim, dessa época, principalmente ao Centro Comunitário, que foi meu primeiro contato com a arte na Vila Kennedy. O Centro Comunitário foi um lugar assim onde me possibilitou ter o meu primeiro contato com arte, né? E principalmente assistentes sociais que trabalhavam lá, que duas pessoas que eu tinha um contato enorme, assim, óbvio que existiam outras, mas as duas que eu tinha um carinho enorme, que realmente me pegaram, me deram a mão e me levaram para fazer o meu primeiro curso de desenho, por exemplo, foram a Roni e a Sheila. Com a saída, principalmente das mulheres, para trabalhar fora e ficar muito tempo fora de casa, começou-se a perceber que havia uma necessidade grande com o atendimento àquelas crianças que ficavam abandonadas dentro de casa. A mãe tinha que abandonar em casa, né, e trabalhar para poder trazer o pão para eles. E essas crianças ficavam ali, às vezes sob o cuidado de um outro irmãozinho, com 2, 3 anos de diferença de idade, e cuidavam. E muitos acidentes aconteciam. Inclusive uma tragédia muito grande aconteceu, que foi uma criança morreu queimada dentro de casa, né? Nesses acidentes dentro de casa, essa criança morreu. E aí a Maria de Lourdes, que também era assistente social, além de religiosa, era uma assistente social, ela então conheceu uma modalidade de creche que se chamava creche lar. Essa modalidade de creche, ela não iria demandar mais um espaço para você colocar a criança ali, nem tampouco contratar pessoas para cuidar de criança, né? E ela então viu que essa possibilidade poderia ser implementada na Vila Kennedy. Então, trabalhando com 2 grupos de mulheres, ela conseguiu treinar e capacitar um grupo de mulheres que também eram mães de crianças pequenas, mas que não trabalhavam fora, para cuidar não só do seu filho, mas para cuidar do filho de uma outra mulher que trabalhava. E essas mulheres que trabalhavam fora, né, elas teriam essa relação com essa mãe crecheira, a gente chamava mãe crecheira, eram as casas lares. E com isso ela conseguiu um financiamento na LBA, porque precisava de alimento, a manutenção, alimento, higiene. Quer dizer, a mãe que acolhia a criança, ela estava solidária à necessidade da outra trabalhadora, mas ela não dispunha de condição de sustentar mais 2 ou 3 crianças na sua casa. Então, ela conseguiu o financiamento da LBA e a LBA repassava um per capita, né, que para cada criança, que era revertido em alimento infantil, alimento também para as outras crianças que estavam ali. E desta forma surgiu a primeira creche em Vila Kennedy, a creche lar. Nós começamos a perceber que tinha um grupo de crianças que eram as crianças elegíveis para estar nos nossos projetos do centro comunitário, mas elas iam, nos dias de feira, principalmente, elas não apareciam, faltavam, né, muito deles faltavam, porque aí quando a gente ia perguntar, porque tinha que estar fazendo carreto, então tem que fazer o carreto. Aí a gente começou a observar que na feira, além daqueles que eram lá e que faltava pontualmente na quinta-feira, tinham várias outras crianças que faziam o carreto e entre uma levada e outra de compras nos domicílios, eles ficavam estacionados com seus carrinhos ao lado de um ponto de venda de drogas. E a gente ficava preocupado com aquilo, porque eles estavam contando as suas moedinhas, né, que eles ganhavam por fazer o carreto, e bem do lado estava o traficante com bolos de nota, né, e aí contava, e as crianças ficavam olhando, e eles facilmente seriam seduzidos por aquela situação. Nós, então, propusemos lá para os educadores que a gente trouxesse o projeto, pelo menos nos dias de feira, para a rua, para a feira. Vamos trabalhar onde eles estão. No início, mas não vai, vão estar fazendo carreta e tal.
Falei, não, mas entre uma levada e outra de compra, eles vão ter que estacionar ali. E a gente começa a trabalhar com eles ali. E a gente, então, estabeleceu aquele espaço, íamos com material de arte, porque era o que chama a atenção daquele, muito papel, muita tinta, lápis coloridos, o educador, né? E ali fazia um trabalho de arte, mas estagiário de serviço social que aproveitava enquanto eles estão lá pintando, para estar junto, conversando, passando alguns valores, ouvindo um pouco da história de vida, tudo ali naquele momento, sentado na rua, debaixo da árvore, ao lado do ponto de venda de drogas. E aí continuava lá. Ao mesmo tempo que a gente começou a perceber crianças com problemas sérios de saúde. Então a gente encaminhava as crianças para fazer curativos, feridas que não fechavam, aquelas coisas assim. Então a gente começou a cuidar dessas crianças. Tinha mais um atrativo, a gente levava, tinha o suco, tinha água e tinha um lanchinho leve. Então entre uma ida e outra ainda tinha um lanche. Então aquele grupo, ele ficou um grupo grande, ficava ali tudo, a gente ali sentado e todo mundo junto. Só era ruim quando chovia, né? Choveu, não tem como trabalhar com as crianças no meio da rua. E esse tipo de situação, de uma certa... A gente tinha que trabalhar do lado da venda de drogas, porque as crianças, se não fosse ali, eles não tinham como ficar conosco. E era o lugar mais amplo. Essa situação fez com que o pessoal do tráfico começasse a ficar incomodado com a nossa presença. Era tanta criança, era tanto educador, todo mundo junto, que a gente falou, pô, a gente começa... Aí eles saíram daqui do lado, ficaram em frente. Aí dali passaram para 2 postes depois. Aí dali foram mais adiante. Até que eles saíram. Dia de quinta-feira, não se vendia drogas naquele entorno ali. Esse meio tempo aí da gente vendo as necessidades da vila, tinha o valão, que a gente achava um absurdo ter aquele valão sem cuidar, o transporte, falta de escola, falta de creche. As várias necessidades nos levou a um engajamento maior a nível da comunidade. Não só através dos grupos, né, de jovens, mas também através das organizações já existentes e que estavam assim meio desativadas, vamos dizer assim, na Vila Kennedy. Aí partimos para o Conselho de Moradores, né, que daria mais visibilidade às questões de necessidade da comunidade e reativamos o Conselho para dar sustentação às lutas que a gente já vinha travando, mas assim, enquanto grupo, né? Aí se canalizou para o Conselho de Moradores e aí reativamos com toda aquela estrutura do Conselho, de eleição nas ruas, né? E foi um período muito assim, rico para a gente, né? Porque a gente ia de casa em casa, depois à tarde voltávamos, reuniam os moradores, eles escolhiam o representante, e aí o nosso contato ficava com esse representante, mas com o objetivo de ver realmente com o morador. E uma instituição, ela tem que ter esse papel, né? De ouvir o morador. E o Conselho de Moradores, pela sua estrutura, dava essa possibilidade para a gente, da gente ter mais proximidade com o morador, né? E aí fizemos toda uma revolução, podemos dizer assim, na Vila Kennedy, através do Conselho de Moradores, né? E cada rua tinha um representante, nós éramos reconhecidos na vila, a gente não podia passar, fulano, e vinham falar, né? Então, assim, esse período nos fortaleceu muito com esse trabalho do Conselho de Moradores, porque ele trazia a população, né? Ele buscava estar interagindo com a população. Então foi muito rico. Meus pais começaram já a participar da vida de igreja, né? Uma prima deles era coordenadora de um círculo bíblico, né? Começaram a participar. E era o Padre Nino quem coordenava esse círculo bíblico. Então foi uma coisa assim, bastante profunda, né? Que você tinha o aprofundamento da religião em si, então a participação das pastorais, das estruturas de igreja, né? E ao mesmo tempo, concomitantemente, a participação social, né? Então começamos a ver os problemas da vila, né?
a Viúva Guerreiro, que é aqui do lado de cá, lá em cima, não tinha água, né? E era um sofrimento danado, então aqueles grupos começaram a se movimentar para ver a questão da água, né? E eram pessoas que participavam dos círculos bíblicos, né? Dos grupos de catequese e tal. É bom lembrar ele, o Nino, porque ele se entristeceu muito também. Porque ele tinha um grande sonho. Os primeiros a passar para a universidade pública foi através dele. Então ele não é só um padre de celebrar a missa. Ele era um padre de trazer cultura. E não só para os católicos, os evangélicos também. Vários pastores evangélicos estudaram com ele. Então, a primeira biblioteca da Vila Kennedy, a maior até hoje, foi na Igreja Católica. Ele criou um espaço. Toda a Vila Kennedy, se tivesse que ir a uma biblioteca, tinha que pesquisar ali. Então, naquele período das comunidades de base, quando ele criou cada rua um círculo bíblico, não era só para ser um círculo bíblico, era para as pessoas participarem e manter a rua limpa. Então, o padre Nino Miraldi, a maioria das pessoas que passaram pela primeira vez, foi um primeiro pré-vestibular da Vila Kennedy. Só que ele tinha um grande sonho que essas pessoas ensinassem às outras. Então, naquele momento ali, a relação mestre-discípulo não teve continuidade. Temos comunidade, juntos somos som. Somos comunidade, temos algo em comum. Temos comunidade, juntos somos som. Somos comunidade, temos algo em comum. Pelas vielas faço meu olhar. Eu venho de uma família que tem muita honra, né? Então, se eu me considero um homem de família hoje em dia, eu agradeço essa base familiar, essa base que minha mãe me deu, né? Que a Dona Madalena me deu, que é família em primeiro lugar. Tudo que você faz em prol da sua família, né? Então foi isso que eu aprendi e isso se fortificou muito mais quando eu cheguei ali na Vila Kennedy, né? Óbvio que foi uma infância de muitas dificuldades, de algumas dificuldades financeiras, mas que uma coisa que eu aprendi é que a gente não pode ficar reclamando da vida, que ao invés de a gente ficar reclamando da vida, a gente tem que fazer alguma coisa. Foi isso que eu aprendi com a minha mãe. Não porque ela me falou, mas foi porque eu sempre vi isso de perto, eu presenciei, né? Quando a gente tinha alguma dificuldade, a minha mãe ia lá e resolvia, ela não ficava reclamando. Minha mãe é o tipo de pessoa, eu sou um cara até um tanto sério, né? Mas a minha mãe, ela é um tipo de pessoa que você olha para ela, você diz que ela não tem problema, porque minha mãe, ela sempre conserva o sorriso no rosto. É uma pessoa que tem Jesus Cristo no coração, que tem Deus no coração, então essa alegria emana dela. Então os problemas, eles acabam sendo pequenos porque Deus, ele dá força pra gente batalhar e conquistar e matar o leão que a gente tem que matar por dia, né? O meu primeiro contato com música, se tratando do hip hop, né? Falando do hip hop aqui, foi quando eu ouvi um camarada meu que morava do lado, que era o Júnior. E ele tava escutando Racionais MCs, cara. Eu falei, pô, que música legal, pô, bacana essa música aí. E era meio complicado, porque minha mãe sempre foi cristã, né? Pô, esse tipo de música, fala palavrão e tal. E eu lembro de ter me apaixonado pelo hip hop ali. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu assistia a filmes, eu assistia a desenhos animados, né? Até a novelas, até na televisão. E eu lembro de em algum momento me imaginar ali, né? É engraçado isso, né? Essa sensação de que... Eu não sei se é exatamente isso, mas é essa sensação de que eu poderia estar ali naquele lugar, né? Nesse mundo, vamos colocar assim, que até então é inalcançável, que muita gente coloca como inalcançável. E eu lembro de me imaginar nesse lugar, fazendo um filme, fazendo uma novela, mas isso era uma coisa que não era exatamente uma pretensão que eu tinha na minha vida, o que eu queria alcançar.
Porque quando a gente é jovem, né, a gente demora um tempo para entender o que, que a gente quer e para saber exatamente o que, que a gente quer da vida, né? Aquela coisa, poxa, o que, que eu vou ser? Qual é a profissão? Né? Qual é a profissão que eu quero exercer? Eu lembro que na época em que eu me apaixonei pelo rap de fato e que eu falei, pô, eu quero ser isso aí, quem estava no microfone era o Marechal. O Marechal estava ali fazendo rimas de improviso e eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer esse negócio aí, né? E foi onde eu me apaixonei de fato pelo hip hop e que foi onde eu senti aquela sensação de encontrei o que eu quero para minha vida. Agora, eu costumo dizer o seguinte, que é uma coisa que eu aprendi dentro de casa. Existe o que a gente quer pra gente e existe o que Deus quer pra você, né? Eu não tô querendo ficar levando assim esse assunto muito pro lado religioso da coisa, mas é que a fé realmente é o que me rege, né? E eu acredito realmente nisso. Se tem uma coisa que eu aprendi com o hip hop é que playboy é atitude. Playboy não é status, ou status social ou a sua condição financeira. Playboy ele tem a playboyzice, vamos colocar assim, ela tem a ver com arrogância, com bater no peito. Já vi muito playboy na favela. E vejo até hoje. Muito favelado playboy, com atitude de playboy, assim como já vi muita gente também com boa condição financeira e de uma extrema humildade. Então, assim, para mim não importa o quanto você tem na sua conta bancária, onde você mora, onde você vive, né? Para mim importa quem você é, para mim importa a sua essência. E foi isso que o hip hop me ensinou a perceber nas pessoas. Foi no meio do hip hop em que eu conheci um cara chamado João Velho, filho da Cissa Guimarães e do Paulo César Pereio, que sempre foi considerado um playboy. Na época o cara fazia malhação, né? Fazia o catraca da malhação e, pô, todo mundo tirava o cara de playboy. E o cara sempre foi um cara extremamente gentil comigo, humilde, gente boa e gostava das rimas, de fazer as rimas. Tinha muito boas referências de hip hop, né? Conhecia muito do hip hop, conhecia muito da história, né? Dos grandes MCs e dos grandes grupos, de como o negócio surgiu, de como aconteceu. E esse cara, né, o João, como ele era ator, filho de atores, né? Ele estava fazendo teste para o filme, para o Tropa de Elite na época, e que eu não tinha a menor noção do que estava acontecendo nesse universo. Então, quando perguntaram para ele se ele conhecia pessoas do meu perfil, um dos telefones que ele deu foi o meu. Então, eu só tenho que ter gratidão por esse cara. Então, assim, e quando eu falo esse cara, eu digo pra você, eu falo com carinho, porque o João realmente, ele foi responsável por esse start. Eu acredito que o Papai do Céu usou o João ali para eu encontrar a minha verdadeira profissão. Então, quando a coisa surgiu, em que eu fui fazer um teste totalmente despretensioso, porque eu já tinha certeza de que eu ia viver de música, né? Na época que surgiu o convite para eu fazer os testes para o filme, eu já estava procurando um produtor para fazer o meu disco, né? Falei, já está na hora de gravar meu disco, eu vou gravar meu disco. Eu ganhava tipo 600, 700 reais por mês e eu ia investindo, já estava guardando uma graninha para fazer isso, já era pai do meu primeiro filho. Isso foi o quê? Final de 2005, 2006. Então eu estava certo de que eu ia viver de música. Só que, seja lá no que você acredite, no universo, na natureza, eu chamo de Deus, né? Ele sempre tem um plano pra gente, né? Sempre conspira para aquilo realmente que você... para que o seu caminho aconteça. E o meu caminho ele foi apresentado assim. Fui lá, fiz uns testes, foram gostando de mim, falaram o tempo todo pra mim, seja você, falei, tudo bem, vamos lá. Foram gostando, e, bom, deu no que deu. Então, a partir do momento que eu fiz o filme, a coisa foi virando, né, depois de ter feito o filme, eu falei, bom, acho que eu tenho talento pra isso aqui, né, acho que, mas eu tava com a música, né? A música ainda era o meu objetivo. Eu fico vendo hoje em dia
Muita gente querendo ser famosa, muita gente querendo status, mas não querendo trabalhar para aquilo, né? Eu sou ator, eu não sou celebridade, né? É o que eu acredito. Eu sou rapper, eu sou MC, eu não sou o cara do momento. Eu não quero ser o cara famosinho. Eu quero ter algo a dizer. Se eu trabalho com dramaturgia e se eu trabalho com música, eu quero ter algo a dizer. Eu quero falar aquilo, ou eu quero expressar aquilo que vai fazer diferença na vida do outro. Senão, pra que eu tô aqui? A gente não tá aqui para evoluir, a gente não tá aqui para transmitir algo positivo, para influenciar positivamente, que é o que vocês estão fazendo aqui nesse momento com esse documentário. Assim, se não for para fazer isso, não vale a pena. Eu não acredito que se eu ganhei esse presente, eu não acredito que seja só para mim. Não pode ser só para mim. O que você é? O que você quer deixar para o outro, né? Porque não existe, a única maneira de fazer isso não é só você sendo um artista. Você pode ser um professor e fazer isso muito bem. Você pode ser um vendedor de bala e transmitir isso para as pessoas. Agora, independente da posição social que você tenha e do que você faça, eu acredito em fazer como se você estivesse fazendo para Deus. Porque se você faz como se você estivesse fazendo para Deus, você vai fazer em prol do teu próximo. E seja você um artista, seja você o que você for, cara, faça o bem, sabe? Faça o bem e faça aquilo que você faz com muito amor, né? Aquilo que você ama. Tente fazer aquilo que você ama, tente fazer aquilo que você gosta, com dedicação, com amor, com carinho. Se amar para poder amar o outro. É isso que eu acredito. O que a Vila Kennedy me dá até hoje são coisas que eu vou levar para a minha vida toda, eu vou levar até hoje, e principalmente nas minhas letras, né? Talvez não especificamente falando o que eu aprendi na Vila Kennedy, mas não, é nos valores em que eu vou colocar ali. São os meus valores. O que eu acho é o seguinte, primeiro, você tem que acreditar muito e ter muita fé na mudança. A gente não pode perder a esperança de que a gente pode mudar e de que a gente pode fazer realmente diferença na nossa vida, né? Eu não sei se tem muito mais a dizer do que faça a diferença, sabe? Faça a diferença. Se você está vendo coisas em que você acha que podem ser melhoradas, faça você, melhora. Só que entenda também que aquilo ali não vai ser fácil. De que tudo na vida é repetição, é estudo, é disciplina e treinamento. Então eu acho que é por aí. Seja você a diferença, cara. Faça, acredita, estuda, vai lá, batalha, pergunta. Se você não tem dinheiro, o que você pode trocar? Cara, eu não tenho dinheiro, mas eu posso te ajudar a limpar isso aqui. Mas me ensina isso. Vamos lá. A vida é uma grande guerra, cada dia uma batalha, conquisto o meu espaço e não faço ninguém de escada, é o que penso. Não tô aqui pra cantar porcaria, ganhar dinheiro sim, mas sem perder ideologia. Não foi à toa que Deus me fez um mestre de cerimônia, prosperar com a nossa arte não é vergonha. O rap é compromisso, entretenimento, mas falar besteira é desperdício de talento. Música é pra cantar, música é pra dançar. Pra que falar merda com tanta coisa boa pra falar? Componho o meu som pra todo tipo de pessoa, os manos, as minas, os jovens e os coroas. É foda agradar a gregos e troianos, mas vou plantar amor no coração do ser humano, nada contra tocar no rádio ou televisão, desde que seja pra mostrar o que o hip hop tem de bom. O rap entrou na minha vida, não foi à toa. O que adianta ter dinheiro e ser uma merda de pessoa? Não foi à toa que o rap entrou na minha vida, por isso sigo na humildade, na disciplina. O rap entrou na minha vida, não foi à toa. O que adianta ter sucesso e ser uma merda de pessoa? Não foi à toa que o rap entrou na minha vida, por isso sigo na humildade. É isso aí. Quando eu tinha 11 anos, eu ganhei uma câmera de uma tia minha, mas não tinha nenhuma relação de amor à foto. Eu gostava de fotografar. Não eu ser fotografada, mas tipo, tirar foto. E quando eu entrei na faculdade, eu comecei a me interessar muito por fotografia, só que eu fazia publicidade. Então era toda uma fotografia comercial, assim. Por mais que eu gostasse da técnica, não era uma coisa que
me fazia tão feliz. Aí em 2009 teve uma palestra na faculdade, foi um fotógrafo documental, que é o Ratão Diniz, lá da Maré, e mostrou todo aquele universo que ele fotografava do lugar dele, e eu super me identifiquei assim com o meu lugar. E aí fui atrás do curso que rolava lá e tudo mais, e comecei a fotografar essa linha documental mesmo, que é mais fotografar o meu cotidiano. E eu sempre busco fotografar coisas que remetem à minha vida mesmo, sabe? A minha infância, a minha família. Não só na Vila Kennedy, mas em outros lugares. E é isso, assim, o que me move é essa fotografia cotidiana, mais do meu lugar mesmo de origem e de outros lugares que se assemelham ao meu, sabe? No caso, favelas, história de pessoas. A fotografia também me aproximou muito a conhecer outras pessoas, sabe? A quebra também, assim, um pouco da minha timidez com a fotografia documental. Eu consegui quebrar essa barreira, sabe? De conversar com as pessoas, de conhecer mais. Eu, como moradora, o que eu procuro fazer é trocar os meus conhecimentos, sabe? Ano passado eu trabalhei aqui na Vila Kennedy dando algumas oficinas em escolas, na Marechal, no Orestes, e também onde eu moro na Manilha. Então eu sempre busco fazer algumas intervenções lá de fotografia. Teve uma vez que eu e umas amigas, nós demos, minha família, assim, todo mundo apoia, sabe? Fizemos uma ação que teve uma exposição a céu aberto, fotografia que as crianças fizeram, moradoras de lá. Aí sempre tá voltando de alguma forma, entendeu? Ainda não é uma coisa que atingiu o bairro todo, a favela toda, mas nos micros eu tenho tentado agir dessa forma, sabe? Através da troca mesmo, da educação, de aprender com crianças, adolescentes, e também aprendo muito com isso. Com 24 anos, 23, depois que eu comecei a fotografar, nossa, minha visão de mundo, assim, ela mudou totalmente. Não é o fato só de você pegar uma câmera e fotografar, é toda a reflexão que você faz quando você tem uma imagem, sabe? O peso daquilo e as referências que você tem. Então eu acho assim que a fotografia documental, no caso que é que eu faço, para o jovem, assim, toda vez que eu busco mostrar o que é, trocar, tentar mostrar um pouco da técnica, eu tento tipo acoplar isso com uma reflexão, sabe, mesmo, para o jovem, para ele entender qual é o lugar dele com essa foto, o que ele quer. E é isso, assim, geralmente quando eu troco muito, eu nem uso muita câmera, porque também tem isso, a fotografia é muito um olhar, sabe, a fotografia documental. É muito olhar do que você sente, e a fotografia é você, cara, assim, pra mim. E às vezes muitos jovens ainda não sabem nem quem são eles. E a fotografia, ela ajuda nessa descoberta, sabe? Nessa descoberta do eu, do reconhecimento. Tipo, eu me reconheci como negra, favelada. Essa questão também de ser favelada, sabe? O que é ser favelado? Porque o que é morar na Vila Kennedy? Que eu sempre neguei isso, sabe? Né? Um preconceito embutido em mim, que eu fui crescer aprendendo na escola, em casa, vai procurar trabalho, não fala que mora na Vila Kennedy. Se for na Vila Aliança, não fala que mora na Vila Kennedy. E depois que você, tipo, se aceita isso, entende o seu lugar dentro de onde você mora, eu não tenho mais vergonha nem medo de falar em lugar nenhum onde eu moro, de onde eu sou. E isso a fotografia me ajudou, não só a fotografia, mas as pessoas que estiveram à minha volta nesse período que eu comecei com a fotografia. E eu acho que a fotografia ela pode ajudar nessa questão, sabe, para o jovem, do reconhecimento mesmo, da identidade, porque a gente não é influenciado a ser jovem que se posicione, sabe, que pense, que lute pelo que você acredita. O tempo todo a gente tem que entrar num padrão, num sistema. Se você sai, você é tipo, ah não tá legal, ele tá saindo, mas não é nenhuma questão de culpa, sabe? Porque assim, eu entendo hoje totalmente, porque eu tive pais que foram criados de uma forma e eu tive a oportunidade tipo, de ter uma outra criação, apesar de tudo, e de ter saído um pouco. E esse sair um pouco, tipo,
essas mudanças de governo também, tipo, me ajudaram muito, sabe? Para estar na graduação, para fazer faculdade, para conhecer outras pessoas, isso me ajudou. Então eu vejo que tem muito jovem que ainda não teve essa saída. Não sei nem se saída, mas não conheceu esse outro meio que é possível, sabe? Então eu busco trazer esse outro meio para cá, para o meu quintal, para minha rua, e tá trocando sempre ideia com relação a isso. Um recado para os jovens é que acredite mesmo, sabe? No que sonha, e que sonho não é só matéria, sabe? Não é só material. Para sonhar mesmo com mudanças, sabe? Eu concluí até ano passado 20 anos de carreira, certinho, bem executado. Comecei em 89 até 92 no Vasco da Gama, e depois eu vim aqui para o Campo Grande. O Campo Grande foi fazer um torneio na Suíça. E nesse torneio eu tive a felicidade de fazer alguns gols e acabei ficando na Suíça durante 4 anos. Dali onde foi o início, né? Você vê que uma criança de bairro, né? Favela, e sair do Campo Grande para a Suíça é uma coisa que você não espera. Uma primeira viagem, um primeiro país na Europa, tudo. Apesar de ela não ser da família europeia, mas assim, foi um caminho que eu soube aproveitar. Botei como objetivo ser um atleta profissional de futebol. E dali conheci a Europa toda, depois joguei na Espanha, Bélgica, aí vim para a América, depois vim para o Equador, Uruguai, México, e depois vim parar em 2004 no Flamengo, onde eu tive aí a maior realização do meu sonho. Por ser flamenguista, jogar num clube de grande tradição, não no Brasil como no mundo. E assim, para mim foi uma coisa inusitável. Para mim foi jogar no Flamengo quando eu vesti a primeira vez a camisa no Maracanã. Eu me lembro que foi contra o Friburguense, até o meu amigo Abidi, que jogou no Vasco depois, falou: pô, Flávio, a gente tinha sonho de jogar junto no Flamengo e hoje tu tá aí, eu tô aqui. Eu falei: calma, negão, calma que tu vai chegar. E depois, ano seguinte, ele no Vasco, e assim, são coisas que hoje eu tento passar para os meninos do meu projeto. Sonhos são feitos para sonhar e realizar, mas tem que querer, tem que viver, tem que se entregar, né? Porque o futebol é composto de vários fatores, não é só jogar bolinha não. Parte de disciplina, parte tática, você ser um cidadão do bem, são muitas coisas que compõem o futebol. Em 2011, eu jogando na Arábia, eu vim para o Brasil e comecei a brincar de bola aqui com algumas crianças, inclusive meu filho, que hoje está no Angra Futebol Clube, começou aqui com a gente, tem um goleiro lá também. E começamos a jogar aqui, e eu jogava, eu não dava treino, eu jogava com eles. Era o momento que eles não estariam na rua, estariam aqui comigo e meu filho, perto de mim também, né? Aí, começando aí, comprando aquela bolinha nova, comprando uns coletezinhos e tudo, aí começando a dar, aí os próprios meninos, professor, tio, Flávio, faz um jogo. Aí fazia um jogo com eles, aí ganhamos aí, dali pra lá. Essa primeira vitória quase me levou de divórcio. Eu me entrego mais ao futebol até mesmo na minha família. E aí eu comecei a me dedicar, 2012, eu viajei para fora do Brasil de novo, fui na Síria. Aí quando eu voltei, eu falei, vou encerrar a carreira, porque eu não estava aguentando mais tantas lesões no meu joelho. Aí conversei com o pastor Flávio, para você criar esse projeto, você tem que formalizar uma documentação, e me deu um paco de documento que realmente para leitura eu não sou muito fã não, e passei para um advogado meu, e ele falou: Flávio, resumindo essa documentação toda, é uma ONG, né? Um governo, uma ONG. Aí ele quer que eu faça, eu falei: ô, doutor, eu estou indo para Porto Alegre, vou encerrar a carreira lá, e quando eu voltar, eu só vi. Ele falou: não, você vai que eu resolvo, que eu posso assinar por você. Quando eu cheguei já estava tudo feitinho, eu falei: agora vamos me dedicar, aí vamos criar um nome. Aí Flávio. Aí eu conciliei bem e botamos Flagol. Aí graças a Deus, dessa iniciativa para cá, só êxito, só alegria, só paz. A gente não transmite nenhuma responsabilidade que ela tem que me dar algo financeiro, não. E ela tem que me dar
algo como nota de escola, comportamento dentro da sua residência, honrar seu pai e sua mãe. Para mim, chegar aqui por uma bola e vamos dividir o time é muito fácil. Eu quero o extracampo. Eu quero saber como ele está andando da casa à escola, da escola à casa e da casa ao projeto, e como está sendo o final de semana dele. Se é, sabe, tem jovem de 14, 13 anos que vira à noite. Então, a gente tenta priorizar neles que a disciplina é tudo na vida. A gente tem o futebol, a gente tem o jiu-jitsu, muay thai, a terceira idade, fisioterapia. Não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é o ser humano, é formar o cidadão do bem. É dar opção, é dar oportunidade. Porque se você der oportunidade aqui na Vila Kennedy, vai dar trabalho futuro a Vila Kennedy. Tem muita gente capacitada, temos repórter, tem bastante gente aqui que não são leigas para exercer outras profissões aí no nosso país. A igreja, depois que alguns meninos até mesmo se batizaram, alguns, sabe, aí começou a ser aquela mãe de oração mesmo, e o pastor sempre tocando na tecla, não, temos que ajudar o projeto, temos que orar pelo projeto. E a ajuda grande que eles dão já de ceder o espaço, já é saber que aqui o espaço não está cedido para o Flávio, não está cedido para o Giovanni, para o Valdeci, não, está cedido para a comunidade. Eu venho deixar para eles que a oportunidade, que nem vocês estão tendo, esse projeto, que nem eu tenho com o meu projeto, é se doar ao máximo, é ter amor próximo. Todos que têm projeto, tanto da cultura, do grafite, enfim, todos, botar o amor na frente. O financeiro é muito bom, verdade. Mas o amor, a gente está deixando o amor de lado, a gente prioriza o financeiro, a gente prioriza o seu estar, eu fiz, está faltando mais amor. O próximo. Quando a gente estiver focado no amor ao próximo, as coisas andam mais fácil, os projetos chegam, o financeiro vem. Às vezes a gente fica muito, cadê o dinheiro? Cadê o... Não, cadê o amor? O amor, ama, vamos amar. Essa é, botei no meu coração, tem que amar. Independente de quem seja, o amor é uma palavra muito profunda. Se Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho único para nos salvar, eu tenho que amar. Essa é a minha mensagem. Carreira eu comecei na Escolinha Craque do Futuro, ali em Bangu, em 1983, já com 10 para 11 anos, por aí. E dali fui desenvolvendo mais o fundamento do futebol, né? Dentro da carreira. Porque sempre dentro da minha vida, sempre foi. No colégio, aqueles papéis de... o que você quer ser na sua vida? Você botar jogador de futebol. Entendeu? Aí nessa escolinha eu comecei a dar meus primeiros passes. Ali em Bangu, na Craque do Futuro. Dali eu fiquei de 83 a 87. Ficando ali. Entendeu? Esses foram meus primeiros passos dentro do futebol. Depois de 88 eu me transferi para o Atlético Paranaense. De lá, já chegando em 88 juvenil, já sendo campeão já na categoria. E ficando de 88 a 90, onde que eles depois me emprestaram para o Foz do Iguaçu. E também, ainda juniores, fui profissional lá. E disputando a divisão intermediária, quer dizer, a segunda divisão. E sendo campeão também, entendeu? Na Atlética a gente também teve vários títulos, tricampeão juvenil, profissional e tal. Mas por esse de 80, carreira dentro do futebol, 83 a 90, 92, no máximo 93, depois vindo o acidente, né? Aí dali, de 93, o acidente foi, dos 2 primeiros anos foi complicado, porque você jogando, você saía, você andava, você tinha as outras afazeres que você fazia, né? Então cortou cortou o sonho da gente seguir a carreira, né, da gente. Aí em 92, 93, 94, aí fiquei 2 anos na 95, 93, 94,
94, 95, fiquei internado no Miguel Couto, né? Fiquei internado lá. Aí depois vim para fazer muita cirurgia plástica, porque muito tempo acamado, né? Aí dá escária, daqueles machucados, você adquiriu algumas coisas. Aí tive que fazer cirurgia plástica no Hospital Barata Ribeiro, lá na Mangueira, que é ali no pé da Mangueira, parece, que é o hospital. Por sinal, um excelente hospital que me deu total condições de... Fiquei 3 meses lá, totais condições de voltar e ficar bem de novo. E a partir de 96, 97, fiquei na BBR, que é a Associação Brasileira de Reabilitação, né? Lá no Jardim Botânico. Aí que eu comecei a adquirir mais movimento, mais controle de tronco, entendeu? Começar a falar melhor, porque eu também fiz traqueostomia, né? Eu estava respirando pelas máquinas no hospital. Aí você começou a reeducar a sua respiração, você falar, e os movimentos também. Entendeu? Aí daí eu comecei em 98, e começou a vir um projeto, entendeu? Nosso projeto. Na verdade, eu nem tinha ideia de voltar, né? Eu falei, pô, não dá, como é que eu vou fazer, né? Na cadeira, como é que eu vou dar aula e tal. Porque você tem que dar aula, você tem que bater na bola, você tem que ensinar alguma coisa, entendeu? Mas eu estava até aqui na porta de casa, vi algumas crianças batendo bola, vendo como é que eles estavam fazendo. Então, vi aqueles estavam, eu falei, pô, vou começar a dar uns toques nessas crianças para ver como é que é, né? Como é que bate na bola e tudo. Aí comecei a treinar no campinho aqui num sítiozinho ali. Campinho de terra mesmo, entendeu? Muita dificuldade e tal. Mas dali começou a crescer. A brincadeira começou a virar verdade, né? Aí virou um projeto, começou aqui no Barrão, onde a Praça Leiria ali em cima, onde tem uma quadra ali agora, né? Fizeram uma quadra. Ali era barro, ali era barrão porque o campo era de barrão. Então ali começou o projeto a ficar mais sério. Aí você começou a ter projeto vindo te ajudar, como projeto veio o beach soccer, que era o futebol de areia, né? Que veio também ajudar. Eu também estava inserido no projeto. Depois veio o projeto do Zico, também que durou 3, 4 meses, tá? Mas foi bom também, muita criança. Entendeu? Depois que acabou o projeto Zico, aí nós ficamos com o projeto Barrão, que era eu, o João, que foi jogador também, o Marcelo também, que foi jogador, que ficamos ali 2, 3 anos. Aí depois veio a Vila Olímpica, em 2000, 2001, 2002. Aí que eu fui contratado para a Vila Olímpica e virei mais um professor na profissão, né? Entendeu? Aí dali que alavancou a carreira de treinador, de professor. Entendeu? Aí com 98, 99, aí 2000, 2001, 2002, entendeu? Foi de tudo nesse projeto assim de futebol há 10 a 15 anos já, de projeto das escolinhas. Entre 9 a 17, 18 anos que nós estamos dando em projeto. E em 2014, nós fomos campeões da Taça das Favelas, né? O time estava sem ganhar em 2012, 2013. Aí o pessoal, pô, eu não estava inserido ainda nesse projeto da Taça das Favelas. Aí resolveram me chamar para ser técnico da taça. Aí sim, eu já estava preparado, já tinha uma visão de como ia acontecer as coisas. Então, fizemos uma boa campanha, conseguimos ser campeão e trazer o título daqui para a Vila Kennedy em 2014. Né? Eles me chamam de pai. Eles me chamam de pai. A maioria que está junto, porque foram muitas pessoas que eu tirei também da criminalidade, que estavam dentro já quase morrendo já, entendeu? Teve meu goleiro que em 2014 que estava já portando arma, já tudo,
Quando eu vi, eu falei, que isso? Isso não é para você, entendeu? Tiro ele, trago, foi campeão. Hoje está no Bangu, entendeu? Já está quase profissionalmente já jogando, entendeu? E os jovens, eles me adoram, cara, entendeu? Para eles, se eu falar que eu saio, não, eles vêm aqui me chamar, entendeu? Aí eu falei, calma, galera, eu tenho que descansar um pouco, entendeu? Que é complicado. Mas para eles, eu falo com eles, eu sou um pai para eles, cara. Não é querendo ser falsa modéstia, não, mas e é gratificante muito, né? Porque está ajudando o jovem a... Nem que você tem 30, 40, 50, mas você tá tirando da rua, né? Tá tirando eles, afastando do mundo que a gente está, né? De muita violência, de as coisas que a gente vê na televisão que não dá para comparar, né? Mas eles são, para mim, são meus filhos também. E são minhas pernas quando jogam, né? Superação, a gente fala assim, eu procuro falar, né? É difícil ainda, porque você está no campo ali, você tá vendo que você podia dar um algo a mais, né? Mas você não pode ficar trancado dentro de casa, você não pode... Aconteceu o problema, você tem que encarar agora de frente, tá? Porque você tem uma estrutura por trás, porque é a família, é o pai, é o irmão, é a cunhada que passou aqui agora, é o sobrinho, entendeu? Que vem, que dá força, não deixa você cair. Então, claro que a gente tem nossos momentos de ficar meio depressivo, tá um pouco triste, mas de repente não passa de 1 hora, 2 horas, você já dá um estalo, opa, que isso? Solta aí, entendeu? A gente tem que viver, tem que respirar, tem que sair, tem que ver as pessoas, mas o que eu digo para as pessoas que têm o mesmo problema que eu, ou pior, é que não se entreguem, entendeu? Que a vida continua, certo? A vida é para ser vivida, é para ser mostrada, entendeu? Que você, além de você ter um problema, você tá ali com as pessoas, tá interagindo, entendeu? A gente não pode cair, tem que estar sorrindo, tem que estar vivendo sempre de bem com a vida, porque se Deus deixou vivo, tem que dar graças a Deus a Ele e as pessoas que ajudaram e a própria família para a gente continuar nessa batalha. Eu sou favela, eu sou o grito de um povo forte, guerreiro e corajoso. Eu sou favela, eu sou valor, humildade, respeito, verdade e amor. Eu sou favela, eu sou o grito de um povo forte. Para a juventude de hoje, procurar se informar e muito sobre a história cultural de Vila Kennedy. É fundamental para que surjam novos grupos, com novas propostas, com novas ideias, utilizando esse recurso que nós não tínhamos na época. Essa facilidade de rede social, essa facilidade de WhatsApp, essa facilidade do Instagram, quer dizer, nós não tínhamos essa facilidade e as reuniões poderão ser bem breves e as coisas serem mais ágeis e atingir um número maior de pessoas. Tudo isso é muito bom, porque para mostrar que Vila Kennedy não é um lugar só de violência. Vila Kennedy tem coisas tão lindas, tão belas, tem tanta coisa bonita aqui, tem igreja, tem teatro, tem muita coisa boa, né? E a gente precisa realmente, eu quero dizer para vocês desse projeto, que vocês não parem. Não parem mesmo. Vá, sabe, busque mais pessoas, porque aqui tem pessoas que vão contar a história para vocês, assim, linda, porque aqui tem muita coisa boa, muita. Daqui saíram pessoas maravilhosas, pessoas grandiosas de caráter, de dignidade, pessoas que fizeram diferença nesse lugar. Eu acho que só vai começar novamente a ter resultado desde o momento que a população observe que ela faz parte desse processo e que ela é o agente transformador. Então, eu gosto muito de falar que a revolução humana de cada morador é que vai trazer os benefícios para o lugar onde nós vivemos hoje. E parabenizar vocês por esse trabalho, porque seria muito bom
se outros jovens tivessem uma oportunidade, né? Vocês sabem que não é fácil. Desejo muita boa sorte e com certeza vocês vão fazer parte agora dessa história também, que é muito importante. E eu tenho certeza que esse trabalho vai, essa palavra, revolucionar, né? Mas a gente tem que sonhar, vai trazer os grandes benefícios num momento muito importante que a Vila Kennedy precisa de resgate da sua história. E pensar que ainda tem tanta história para contar, tanta coisa para aprendermos e tantas páginas para serem escritas. E você? Qual o seu papel nessa história? O que está escrito nas suas páginas? Na sua vida? Porque a história do seu lugar é você quem escreve. É a sua história que dá vida à história da vila. Vila Kennedy, oh, oh, oh. Vila Kennedy, oh, oh, oh. É no Rio de Janeiro, é do povo brasileiro, é um canto de amor. Brotou uma semente aqui nesse lugar, uma semente de esperança.